Saudamos a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É uma alegria podermos estar nessa noite compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Estamos nos Estados Unidos trabalhando lá com a comunidade americana e pastoreamos lá uma igreja na cidade de Fort Collins, no estado do Colorado, bem no centro dos Estados Unidos, bem no meião. E acabamos de ser transferidos para o estado de Washington, que é mais ao norte do país, noroeste do país. E damos a alegria de poder estar aqui hoje compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos, assim, pedindo a Deus que o seu Santo Espírito esteja nos guiando e nos dirigindo nessa noite. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem a palavra de Deus, a sua Bíblia, para o livro do profeta Isaías, no capítulo 6, dos versos de 1 a 8. Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 8. Isaías 6, de 1 a 8. Amém? Nos colocamos em pé em reverência à leitura da palavra do Senhor nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ele tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos. Senhor, nós te louvamos nessa noite, pedimos, ó Deus, a tua graça e o teu cuidado, Senhor Deus, para esse momento de compartilhar da tua palavra, e pedimos que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, abra nossas mentes e os nossos corações e fale conosco, Senhor Deus, aquilo que necessitamos ouvir nesta noite. E oramos assim, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos. Isaías, profeta chamado messiânico, que profetizou sobre a nação de Israel, sobre o povo de Deus, particularmente nesse período aqui, era aproximadamente 740 anos antes de Cristo vir ao mundo, e ele profetizou nos anos entre 740 a 680 antes de Cristo. Estava sobre o jugo de Senaqueribe, rei da Síria. Ele invade Judá, leva o povo de Deus como escravo. A nação perde a sua identidade, perde os seus objetivos, e ali, nesse contexto histórico, Deus levanta Isaías no momento de dificuldade da nação, quando ele vai ao templo. O povo de Deus, ali nesse momento, ao povo de Deus está sendo levantado o profeta que haveria de fazer muitas profecias, especialmente sobre a vida de Jesus. Nenhum profeta falou mais com ênfase sobre a glória de Deus e a vinda de Jesus
do que Isaías. Algo passou, alguma coisa aconteceu, algo passou logo após Isaías começou a profetizar sobre a nação de Israel, e é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Diz a Bíblia que no ano da morte do rei Uzias, Isaías diz: eu vi o Senhor. Quando o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, né? Queridos, nós podemos ver nas nossas vidas muitas coisas, não é verdade? Isaías, no momento crítico da sua vida, do povo afastado de Deus, ele viu a Deus. Quando o povo não estava vendo a Deus, ele viu a Deus. Talvez a presença ofuscante, talvez a presença dominadora do rei até então haviam impedido Isaías de ver a Deus, né? Há muitas coisas para ver, queridos, e se nós vamos ter uma vida abençoada, nós precisamos, como Isaías, ver o Senhor. Amém? Precisamos ver. Se Deus vai conosco, precisamos vê-lo espiritualmente. Precisamos notar a sua presença. Precisamos orar assim, dizer: Senhor, se tu não fores comigo, não me deixa ir a lugar nenhum. Não é assim? A morte do rei foi um ponto de retorno para Isaías, foi um ponto crucial na vida dele, né? Todos nós também temos em nossas vidas um ponto de retorno, onde de alguma maneira Deus vira o curso da nossa história, e o que era maldição se torna em bênção, o que estava sem direção, de repente Deus coloca a direção na nossa frente, não é assim? A Bíblia diz que depois que o rei morreu, Isaías viu Deus. E será que existe algo nas nossas vidas que tem nos impedido de ver a Deus, de estar na presença do Senhor? Talvez a carreira profissional, talvez os estudos, pode ser algum desejo material que tenhamos, ou como dizemos, um hobby, né? Algo que gostamos de fazer e que estão ocupando o nosso tempo. E Isaías era um profeta, um homem de valor para Deus, né? É aquele que fala, o profeta é aquele que fala da parte de Deus. Quando você está evangelizando alguém, que se abre a Bíblia e você lê a Bíblia e compartilha, você está profetizando, é a boca de Deus, está falando. Isaías falou da parte de Deus, e Deus sabia que se Isaías, se ele fosse ser de valor para o Senhor, para aquilo que Deus tinha preparado e separado para ele, ele tinha que ver a Deus. É necessário esse encontro pessoal com Deus se alguma coisa vai mudar na nossa vida, né? Nós temos aqui nos versículos de 1 a 3, a palavra de Deus nos fala, né? Nós vemos que no ano da morte do rei, Isaías viu o Senhor, e que ele estava sentado sobre um alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A palavra de Deus diz que as vestes enchiam o templo, né? A presença do Senhor, então, na visão de Isaías, quando ele entrou no templo, as vestes do Senhor enchiam todo o templo, não havia espaço para mais nada. Deus quer tomar todos os espaços da nossa vida. E quando nós falamos em templo, nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é verdade? Portanto, Deus, se Ele vai nos usar, se nós vamos cumprir o propósito do Senhor na nossa vida, Deus precisa nos tomar por inteiro, né? Deus precisa nos tomar por inteiro. Se nós vamos ser de utilidade para o reino de Deus, Ele precisa ter a primazia, Ele precisa ser o número 1 na nossa vida. A palavra de Deus fala que os anjos que voavam no templo, interessante, né? Eu não consigo imaginar, mas vamos tentar. Com 6 asas, ele tinha 6 asas no corpo, né? Diz a Bíblia que com 2 eles cobriam o rosto, né? Que interessante. Talvez devido à santidade e à pureza de Deus, né? Nem apesar deles serem anjos celestiais, eles se consideravam, nem por isso, dignos de ver a Deus. Cobriam os seus rostos na presença de Deus, num ato de reverência extrema. Que coisa linda e santa e bonita e profunda.
A Bíblia diz que com as outras 2 asas eles cobriam os seus pés. O que isso pode significar? Um anjo voando no limiar, 2 asas cobrindo o rosto, 2 asas cobrindo os seus pés. Nós sabemos que os nossos pés, né, queridos, nos levam a lugares. São com os nossos pés que nós nos movemos, vamos daqui para lá. Os pés dos anjos estavam cobertos, talvez para mostrar que os pés dos filhos de Deus devem ser guardados santos, não é verdade? Devem ser guardados santos para o propósito de levar a salvação de Deus. A Bíblia nos fala muitos versículos sobre os nossos pés. Por exemplo, no próprio livro de Isaías, no capítulo 52, 7, a palavra de Deus nos diz: quão formosos sobre os montes são os pés do que anunciam as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Em Efésios 6,15, o apóstolo Paulo nos sugere aqui, diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Na realidade, pé é o que a gente está fazendo, onde a gente está andando, para onde nós estamos indo, o que tem, quais os ambientes que nós temos estado. Eclesiastes 5,1, a Bíblia diz assim: guarda o teu pé quando fores à casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de todos. E a pergunta que cabe para nós aqui nesse momento em que estudamos a palavra de Deus é: estão os nossos pés também cobertos e guardados? Não é verdade? Onde estão os nossos pés? A Bíblia ainda continua dizendo que com 2 asas eles voavam. Isaías 41, 31 diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, não é assim? Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É o que diz a palavra de Deus. Talvez esse voar, essas asas, esse movimentar aí, possa representar a nossa esperança. A esperança aí que pode nos trazer a uma ideia de onde vamos chegar, para onde nos leva o Senhor, né? Uma esperança que nos leva a voar alto como as águias. Esperança em cujas asas entramos na presença do nosso Deus. Esperança em cujas asas confiamos que a nossa vida espiritual vai melhorar. Esperança em cujas asas cremos que os nossos entes queridos, aqueles pelos quais oramos para que conheçam o Senhor, venham um dia realmente ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo, né? Ou ainda, a esperança que nós temos, que é a última e a melhor de todas, de que um dia estaremos na sua presença para todo sempre. Amém? Portanto, versículo 3 diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles clamavam a santidade de Deus, clamavam a grandeza de Deus naquele momento. Qual foi a última vez que nós clamamos a santidade de Deus? Nós acabamos de cantar santo, santo, santo. Na verdade, faz pouco tempo. Você lembra disso? A glória de Deus pode ser vista em todo lugar. A palavra do Senhor nos fala em Romanos, no capítulo 1, 19 a 21, assim: portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto como o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Fala aqui a palavra do Senhor, provando a existência de Deus e realmente indo em contra aqueles que dizem que Deus não existe, que Ele não é santo, que nada foi feito, que Deus não se envolveu em nada do que existe. A palavra de Deus, na sequência do nosso trecho de Isaías, diz no versículo 4, que as bases do limiar se moveram. Então não foi só aquela cena dos anjos voando, mas houve um tremor, uma espécie de terremoto. Eu já passei terremoto na Califórnia, né? Não é fácil, você perde
o centro de gravidade, você não sabe por onde vai, né? Então, mas a Bíblia diz que essas colunas de sustentação, as estruturas, se moveram. Tem um corinho que diz, né? Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, não é verdade? Nós devemos pedir que Deus nos dê uma sacudida, porque é assim, quando Deus vem sobre a nossa vida, Ele nos abala, né? Ele nos balança, Ele transforma a nossa vida, nos dá às vezes um chacoalhão. Sempre vai ser assim, a presença de Deus sempre vai mexer com o nosso corriqueiro, com o nosso usual, que a gente diz, nas coisas que são costumeiras. Foi assim com Abraão. Ele estava na sua terra, na cidade de Ur dos Caldeus, quando Deus falou para ele: olha, junta aí as tuas coisas e vou te levar para um lugar, vou te fazer uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra, a tua família vai ser como os grãos de areia do mar e as estrelas do céu e tal. E ele foi, e assim aconteceu, não é verdade? Foi assim também com Jonas. Vocês lembram de Jonas? Vai pregar em Nínive. Ele: eu não, fugiu para lá. E Deus foi para onde? Em Nínive, porque a propósito de Deus para ele era estar pregando em Nínive. Toda Nínive se converteu. Queridos, quando nós fazemos a vontade do Senhor, os propósitos de Deus na nossa vida se cumprem. Foram assim com os discípulos de Jesus, que deixaram tudo para seguir o Mestre. As estruturas deles foram abaladas, chegaram a sacrificar a sua própria vida pelos evangelhos. Todos eles foram mortos, à exceção de João, que ficou lá isolado na ilha de Patmos, que escreveu o Apocalipse, né? Enfim, Zaqueu, quantos não se lembram de Zaqueu? Aquele baixinho cobrador de impostos, queria ver Jesus, estava com sede de ver o Senhor Jesus, subiu numa árvore porque ele não ia conseguir ver do meio da multidão, e Jesus chama ele pelo nome, vai na casa dele, dorme na casa dele, tem uma refeição com ele, e a vida dele se transforma. Ele diz: se eu roubei, vou restituir 4 vezes mais. Paulo, que de perseguidor de cristãos passou a ser, né, o pregador, o maior pregador do evangelho aos gentios. Quando Deus vem, Ele nos transforma, Ele nos abala, Ele chacoalha as nossas estruturas. Lembro da mulher que foi apanhada em adultério, né, e que Jesus, que se apedrejada, né, ela seria, mas ela não foi, porque Jesus poupou a vida dela. Vá e não peques mais. Houve uma transformação na vida dela. Quantos não se lembram da mulher samaritana que encontrou com Jesus no poço e nunca mais foi a mesma? E olha que ela já tinha tido um bocado de família, né, de maridos e tudo, foi uma vida difícil, mas quando ela encontrou Jesus, a sua vida foi transformada e ela encontrou uma água para nunca mais ter sede. O cego de Jericó mandaram ele calar a boca, não foi? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia. Cala a boca, Jesus está ocupado. Ele não vai te atender. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que o Senhor o cura, né? O que acontece, queridos, é que quando Deus vem, Ele abala as nossas estruturas. Quando nós temos um encontro com o Senhor, Ele abre os nossos olhos. O Senhor quer nos chacoalhar, de repente chacoalhar para cair aquilo que não presta, talvez, que não serve, né? E transformar a nossa vida para o seu serviço e para o seu propósito. A Bíblia fala nesse texto que nós lemos que a casa do Senhor se encheu de fumaça. É mesmo assim, queridos. Quando Deus vem, não existe lugar para mais nada, não é verdade? Quantos aqui já se encheram da graça do Senhor no momento de oração, no momento de comunhão com Deus, e que o resto mais nada importa, nada mais interessa, porque Deus tomou conta completamente do nosso coração e do nosso ser. Isaías teve a possibilidade naquele momento de estar na presença de um Deus que era capaz e que é capaz de preencher aquilo que estava vazio, ao invés de ser um Deus que ficava lá só entronizado, parado no seu trono lá bonitinho, né? Deus queria que Isaías soubesse que assim como ele encheu o templo, também poderia encher o seu coração, encher a sua vida de alegria e de satisfação. Deus quer encher a tua vida, Deus quer que você aprenda e receba mais dele. Nós vemos aqui, lemos de um trono que foi, né, no caso aqui, tomado por Deus.
E a pergunta que nos cabe aqui, nós sempre temos que olhar para o nosso dia de hoje: quem é que está no trono da nossa vida? Quem tem tomado lugar na nossa vida? Somos nós mesmos, né? Deus queria encher Isaías de paz, de conforto e de vida, mas antes Deus tinha que lidar com Isaías, não é verdade? No versículo 5, Isaías cai em si e diz: ai de mim, né? Alguém aqui já, ou foi só eu? Ai de mim, que sou homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Não é? Deus trouxe Isaías a um estado de reconhecimento da sua condição atual, um homem pecador. Nada na nossa vida vai adiante se nós não reconhecermos o nosso estado de pecador e estado de necessidade completa e total do nosso Deus. E aquilo se passou na vida de Isaías naquele momento. E sabe de uma coisa? Essa é a parte mais difícil para muitos, reconhecer o estado de necessidade. Foi possível a Isaías que visse as suas próprias falhas. E se nós formos honestos conosco mesmos, nós vamos ver que a coisa mais difícil é reconhecer as nossas falhas, não é verdade? Se nós pudermos deixar para lá, não foi nada não, deixa quieto, tal. Mas nós temos que enfrentar o nosso estado de dependência completa e restrita de Deus. E esse profeta de Deus, aqui, ele não era um assassino, não era um ladrão, não era alguém que tinha matado ninguém. Ele simplesmente sabia que ele estava afastado de Deus. Para ele estar na condição de afastado de Deus, distante de Deus, se nós formos olhar nos dias de hoje, talvez um crente que não lê a Bíblia, que ir à igreja não é importante, um crente que não tem o seu momento de comunhão com Deus, ele estava longe de Deus. E ele, quando se encontra com Deus, ele declara: eu sou um homem de lábios impuros. As palavras que nós profetizamos e que falamos muitas vezes revelam a nossa natureza interna. Muitos se sentem indignos, como Isaías se sentiu indigno de estar naquele lugar e estando na presença do Senhor daquela forma tão tremenda, vendo anjos voando ao redor dele, enchendo de fumaça o templo. A palavra de Deus nos diz que a glória do Shekinah encheu o templo. E ele disse: ai de mim. Às vezes é fácil dizer, né? Ai de você, ai de você. Mas nós temos que olhar para nós, não é verdade? Olhar para nós, apontarmos os nossos dedos para os outros, para as suas falhas é fácil, mas nós precisamos não tomar o lugar de juízo e julgar ninguém, mas olharmos para os nossos próprios defeitos e chegarmos diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou pecador, eu preciso da tua ajuda e do teu cuidado. Lidar com os nossos próprios problemas. Sabe de uma coisa? Deus quer que nós paremos e nos olhemos no espelho. Esse sou eu. Eu tenho essa falha, aquela falha, necessito de Deus aqui, ali e acolá. E Senhor, eu quero que tu venhas e me restabeleça, né? Assim, nós vamos ver a Deus e poder constantemente estar nos policiando, digamos assim, e entendendo o que nós precisamos fazer para estar diante do Senhor como obreiro aprovado. Somos honestos com Deus? Nós fazemos isso? Será que nós temos essa percepção? Isaías teve. Ele diz: estou perdido, eu vi o Senhor dos Exércitos, estou no meio do templo, quem sou eu para estar aqui? Sou homem de lábios impuros. Deus havia terminado o que Deus queria com Isaías, que era o quê? O reconhecimento de que ele era um pecador e que ele era indigno de estar naquele lugar. Queridos, é vontade de Deus. O Senhor quer que nós nos humilhemos. Jesus disse que aquele que humilha será exaltado, não é assim? Deus quer que nós nos humilhemos e reconheçamos a nossa necessidade do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, a Bíblia diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. E Ele a seu tempo, não no nosso, Ele a seu tempo exaltará. Às vezes a humilhação demora. Ai, Senhor, está demorando esse negócio aí, chega logo no meu socorro, não é assim? A Bíblia diz no versículo 6 e 7 que
Obrigado, muito obrigado, irmã. A boca já está colando. A Bíblia nos diz no versículo 6 e 7, então, essa palavra é muito importante, ela é o ponto central de toda a história. Então, ou seja, depois que isso aconteceu, depois que Deus se apresentou, depois que Isaías caiu em si e reconheceu o seu estado de pecado e de necessidade, depois disso, não é antes, não adianta querer colocar a carroça na frente do boi. Depois da humilhação, do reconhecimento, a Bíblia diz que um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Tenaz é aquele negócio de pegar brasa, né? De ferro, assim que você pega a brasa, né? E tocou na minha boca. Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Né? Os pecados são perdoados quando eles são confessos, quando nós chegamos diante de Deus. O que nos leva, olha que tremendo. O que nós vemos aqui? Nós vemos o anjo indo lá no altar, pegar a brasa, tocar nos lábios dele e dizer: a tua iniquidade foi perdoada. Queridos, a solução vem do altar de Deus. Não adianta querer buscar a solução no mundo, nas coisas, nos contatos que você tem, aquele amigo que é influente, que acha que vai fazer e acontecer por você. Se você não orar, se você não chegar diante de Deus no altar, nada vezes nada vai acontecer. Deus move as coisas, as circunstâncias, as pessoas, a solução vem do altar. Quantas vezes Deus tem vindo na nossa vida com a solução certa, não é? Deus poderia muito bem fazer tudo o que Ele queria fazer sozinho, não é? Deus não é poderoso? Estrala o dedo, resolve tudo, Ele pode. Mas Ele resolveu usar a mim e a você, usar a sua igreja, para que a sua vontade seja cumprida nesse mundo. Diz a Bíblia que Ele tocou os lábios de Isaías com a brasa do altar. Deus precisa tocar os nossos lábios com a brasa do altar. Como profetas de Deus, nós precisamos desse toque abrasador que vem, que queima, né? Esse toque da unção de Deus. A Bíblia diz no versículo 8, né, nós dissemos, depois disto, né, ou seja, depois que isso aconteceu, tocou os lábios, Deus pergunta, Deus diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Se Deus não tivesse um propósito na sua vida, Ele já tinha puxado o plug, tá? Você, novo, velho, jovem, de meia idade, Deus ainda tem um propósito na sua vida, e Ele quer usar você para o propósito dele, né? E a palavra de Deus diz aqui: Deus diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Nós? Mas não era só Deus que estava lá? Sim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 pessoas, nós. Mas não, Jesus encarnou quando Ele nasceu, mas Ele já existia. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então assim, Deus já existia, Jesus já existia, Ele só não havia encarnado. Então Deus, Pai, Filho e Espírito Santo pergunta ali: quem é que vai levar a minha mensagem? Se nós formos trazer isso para a nossa vida hoje, imagine você, tem um encontro pessoal com Deus, onde Deus transforma a sua vida. Se não transforma hoje, já transformou. De alguma forma você já esteve na presença dele, já chorou, de alguma maneira Deus tem tocado a sua vida. Aliás, por isso que estamos todos aqui nessa noite, amém? O Senhor toca, o Senhor salva, o Senhor abençoa, o Senhor redime, o Senhor renova, o Senhor liberta, Ele dá novas oportunidades e espera a nossa reação. Deus espera a nossa reação. Ele está perguntando: a quem enviarei?
a quem enviarei? Ele escolheu nos usar. Isaías imediatamente, a Bíblia fala que ele prontamente respondeu: eis-me aqui, sou o primeiro da fila, né? Envia-me a mim. Não fala, Senhor, eu sei que fulano pode ir, Beltrano pode ir, e aquele lá é muito bom, fala bem, que se ele abrir a boca, a cidade inteira se converte. Não, ele fala: eu aqui, envia-me a mim. Ele não perguntou quantas horas por semana ele tinha que profetizar, não perguntou quanto ele ia ganhar, não perguntou de que maneira que as coisas iam acontecer. Ele simplesmente se jogou de cabeça, como a gente fala nos dias de hoje, né? E disse assim: eu, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. Ou seja, aconteceu uma transformação. Vocês se lembram do ai de mim para o eis-me aqui? Quanta coisa aconteceu aqui no meio, não é verdade? O que aconteceu? Arrependimento, confissão, perdão, toque do Senhor, ai de mim, eis-me aqui. Nós também podemos nessa noite, de repente, quem sabe, sair do ai de mim para o eis-me aqui, né? Talvez ninguém está falando aqui, você ser missionário, talvez, amém, Deus chamar, amém. Se Ele chamar, vai, né? Mas você é o missionário ali na sua rua, na sua casa, ali, aquele pessoal que você conhece, missionário da sua família. Quantos temos pessoas na família que não conhecem o Senhor? Não é assim? Filhos, irmãos, conhecidos no seu trabalho, você é missionário no seu trabalho. E Deus está chamando você nesta noite, dizer, né, onde que você está. Assim como Isaías confessou os seus pecados e se acertou com Deus para cumprir o seu propósito, assim também talvez hoje nós precisamos fazer o mesmo nessa noite. Existem coisas que precisam e devem ser consertadas com Deus. Existem problemas que precisamos entregar nas mãos do Senhor. Existem momentos em que o que nós precisamos fazer é nos render ao Senhor e entregar as nossas preocupações a Ele, como foi lida o texto de Mateus na abertura do culto de hoje. Não vos preocupeis com o amanhã. Jesus disse também que sem Ele nós nada poderíamos fazer, não é? Então, você já deu início a uma nova vida com Jesus? Eu não conheço a congregação, não sei se todo mundo aqui já recebeu Jesus como Salvador ou não. Então, a mim me cabe, né, o privilégio, eu diria, de dar a você essa oportunidade nessa noite de ter um encontro com Deus. Olha, nós estamos no templo, nós estamos diante de Deus, os anjos do Senhor estão aqui, o Senhor quer nos transformar, né? O Senhor quer mudar o curso da nossa vida. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos, no capítulo 10, no versículos de 9 a 10, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Talvez Deus esteja te chacoalhando hoje, assim como Ele chacoalhou as bases e os limiares do templo, né? E Ele tem uma expectativa que, assim como Isaías, você também, nós também hoje aqui nessa noite, respondamos positivamente ao chamado do Senhor. Talvez possa ser um encontro de primeira vez, talvez você conheça Jesus da história, alguém te falou de Jesus e você sabe que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas não basta conhecer a história. Há necessidade de um relacionamento com o Senhor Jesus, né? Talvez seja um encontro, um momento de retorno, de renovação, né? De estar novamente na presença do Senhor, de estar se dispondo para que Deus te use. Não é verdade? Há essa importância nessa noite. E eu gostaria de orar com você. Gostaria de pedir a você que se coloque de pé. Nós vamos estar orando ao Senhor. Eu não sei qual é a tua necessidade nessa noite, mas Deus tem para você, para nós aqui nesta noite, que estamos na sua presença, um tempo de bênção,
um tempo de renovação, um tempo de aceitação, um tempo onde Ele vai estender e nos dar a sua graça nessa noite, para que nós possamos ser transformados, para que nós saiamos do ai de mim para o eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar. Senhor Jesus, em Teu nome continuamos ainda na Tua presença. Senhor, nós Te agradecemos pela Tua palavra nesta noite, Senhor. Senhor, nós entendemos que Tu queres nos transformar, assim como Tu fizestes com Isaías quando entrou no templo. Senhor, estamos aqui no templo nesta noite. O Teu Santo Espírito está aqui, Senhor Deus, abalando as nossas estruturas e falando ao nosso coração, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a vermos o nosso estado de falhas, o nosso estado de pecado, Senhor, o nosso estado de estarmos diante de Ti, às vezes até afastados, Senhor, de Ti. Pai, nós pedimos nesta noite que Tu nos regenere, Senhor, e que assim como Tu encheste o templo com a fumaça da Tua glória, que, Senhor Deus, Tu encha os nossos corações com a alegria da Tua presença, que, Senhor Deus, Tu perdoe, ó Pai, os nossos pecados, e que Tu nos purifique também, Senhor Deus, com brasa do altar, tocando na nossa boca, Senhor, e nos purifique para toda a Tua boa obra. E assim, Senhor, nós nos entregamos e nos abandonamos nas Tuas mãos. E assim oramos, Pai, no nome precioso do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe.